Olá pessoal, hoje eu vou responder aqui algumas dúvidas sobre como eu ensinei a Alice sobre alimentação, né? Como eu ensinei a minha filha sobre alimentação, se ela entende o que é bom e o que não é bom aí para a alimentação. Essa segunda pergunta, na verdade, eu vou fazer um outro vídeo, porque senão vai ficar muito extenso, mas eu vou responder a primeira, como que eu ensinei a Alice sobre alimentação. Quem me acompanha no Snap, quem não me acompanha pode acompanhar, né, a partir de agora, é a Adriane Barcelos lá no Snap. Eu sempre mostro um pouquinho da minha rotina, da alimentação, dou dicas, mostro fazendo receitas, enfim. Então segue lá para você poder acompanhar. E aí, às vezes eu posto, né, a Alice comendo, posto a foto do pratinho dela e ela come saudável. Tem algumas coisas que ela não gosta, por exemplo, tomate ela ainda não aprendeu a gostar, mas eu ainda insisto, ainda coloco no prato, faço preparações diferentes que vai tomate, espero que ela ainda venha consumir. Mas enfim, como eu ensinei a Alice sobre alimentação? Como que se aprende alimentação? Comendo, dar o exemplo. Então, se você tem a preocupação em fazer com que o seu filho coma bem, ou se ele não come bem, você quer que ele passe a se alimentar melhor, não tem outra maneira a não ser dar o exemplo, você ser o exemplo. Eu tenho isso muito forte comigo. Até quando eu recebi essa pergunta, eu fiquei refletindo e pensando como que eu aprendi a comer bem, como que eu, por exemplo, aprendi a comer salada. Tudo é uma questão de convivência. Então, a gente não fala que somos frutos, né? Fruto do meio em que vivemos. E isso é muito verdade, porque se na sua casa só tem alimentos industrializados, se a criança nasce nesse meio, é isso que ela tá vendo e é isso que ela vai aprender. Mas se ela vem já num ambiente totalmente saudável, totalmente ali com essa visão, ela vai crescer dentro disso e, consequentemente, ela vai querer essa alimentação também. Eu me recordo muito bem, assim, que o meu pai, né, ele motorista, então sempre viajando, sempre fora de casa, era poucas as vezes que ele estava em casa, mas eu sempre lembro que quando ele estava em casa, ele fazia questão de levantar pela manhã, né, quem mora aqui em Patos vai saber, ele ia no mercado municipal da cidade, comprava ali nas feiras folhas, principalmente folha, é o que eu mais lembro, ele sempre comprava vegetais folhosos, verde escuro, sempre tinha. E a gente sentava à mesa, né, quando ele estava, eu via como ele comia aquele prato de salada, ele sempre colocava salada primeiro, e sendo em casa ou sendo fora de casa quando ele estava viajando, a sequência dele era a mesma. Ele montava um prato bem cheio com salada, né, principalmente folha. Eu lembro que ele comia muita rúcula e ele comia assim com tanto prazer, com tanto gosto, que eu fui aprendendo simplesmente de ver. Isso não foi algo obrigado, não foi algo forçado. Para ele era algo natural e também ele não estava nem se eu estava comendo ou não. Mas de vê-lo fazer, eu acabei aprendendo, por exemplo, a comer salada. Então, em casa, todos os meus irmãos comem, ninguém tem nenhuma restrição, ninguém tem aversão aí a alguma coisa. Então, como que eu ensinei a minha filha sobre alimentação? Simplesmente fazendo, simplesmente sendo exemplo, ou seja, não oferecer nada diferente para ela. Ela recebe aquilo que nós também vamos comer, ou seja, não tem uma alimentação diferente. O que a gente precisa fazer realmente é incluir a criança nesse meio, incluir a criança na alimentação de casa, ou seja, ela precisa se sentir parte dessa família, parte desse todo. Se a refeição é diferente, é em horário diferente para a criança, ela vai se sentir realmente que não está sendo incluída. Então, a inclusão, essa socialização é muito importante. Então, de maneira bem simples, como que eu ensinei minha filha a comer bem? Simplesmente comendo bem, sendo exemplo, sem mais. Não tem nada de frufru aí, de segredo. É simplesmente você ser o exemplo em casa. Então, se você quer ver sua família comendo bem, quer ver seus filhos crescendo e comendo bem, simplesmente seja o exemplo.
E foi assim que eu percebi que eu cresci, vendo o exemplo, por exemplo, do meu pai. Eu não sabia se isso era bom, se era ruim, se era saudável, se não era. Eu simplesmente via o prazer que ele colocava nisso e como ele comia realmente com aquele prazer. E nada assim forçado, nada que é obrigado. E é dessa forma que eu atuo em casa, né? Eu gosto muito de estudar comportamento humano, psicologia da nutrição, nutrição comportamental, e o que eu percebo é que de todo esse contexto, de tudo isso que a gente sempre vê em pesquisas, é a questão de não obrigar mesmo. A criança não deve ser obrigada e muito menos punida. Eu vou gravar outros vídeos falando isso, mas resumindo, é ser o exemplo. Então, se você quer ver a sua casa bem, os seus filhos se alimentando bem, não cobre aquilo que você não faz. Né? Não podemos ser hipócritas nesse nível de querer cobrar de uma criança uma coisa que nem nós adultos estamos fazendo. Então, como eu ensinei minha filha sobre alimentação? Simplesmente sendo exemplo, comendo bem em todo o tempo, incluindo ela nisso. Espero que esse vídeo ajude vocês e vocês, papais e mamães, se conscientizem, porque o filho ele não vai no supermercado comprar. O seu filho não vai na feira te pedir dinheiro para comprar salada, para comprar fruta. Esse não é o papel da criança, é ela ir lá e comprar. O provedor somos nós. É você pai, é você mãe, é você cuidador, avó, tio, enfim. É você que vai prover esse alimento, é você o responsável por levar esse alimento na mesa. Então, se o seu filho não está comendo mal, não está comendo bem e está comendo mal, essa culpa não é dele. O erro está aí em casa. Então, dá uma vasculhada em o que vocês precisam fazer para melhorar, e eu vou estar gravando outra série de vídeos aí para ajudar os pais nessa questão da alimentação. Se você tem dúvida, tem sugestão, deixa aqui embaixo que eu vou respondendo vocês, ok? Então, um abraço, até o próximo vídeo e comam bem, pessoal!